fácil. Super fácil! Os faróis do seu carro estão manchados e sem brilho. Pasta de dente pode ser a solução. Aplique a pasta de dente para fazer um polimento. Usando um pano macio, aplique-a com movimentos circulares no farol. Então, retire o produto com outro pano levemente umedecido. O brilho voltará. Fácil, fácil. Você acabou de ouvir Super fácil! Soluções rápidas para problemas do dia a dia. Super fácil. Super fácil. Super fácil! ZLZN, a cara do povo. ZLZN, a cara do povo. ZLZN, a rádio mais popular do Brasil. ZLZN, a cara do povo. ZLZN, a cara do povo. Rádio ZLZN. Está entrando no ar Poder e Opinião, informando e debatendo os assuntos mais importantes do momento com credibilidade e transparência. Poder e Opinião, ao vivo, pela rádio ZLZN, RND-TV e pelas redes sociais do Imediato. Poder e Opinião, agora no ar. Olá amigos, tudo bem? Já estamos de volta ao vivo aqui na sua RND TV, canal 38.1 e também na sua rádio ZLZN Manaus, onde estamos nesta segunda-feira, 1º de julho, o ano é de 2024, começando o 7º mês do ano, depois das movimentações bovinas em Parintins, caprichoso garantido. Daqui a pouco sai o resultado de quem será o campeão dessa 57ª edição. A cidade, aos poucos, vai retomando, a cidade aqui de Manaus, né, o movimento, porque as pessoas estão retornando ainda de Parintins. Temperatura lá em cima, chegou o verão amazônico, há uma preocupação a partir de agora com a questão da estiagem, que deve ser igual ou superior à de 2023. Comigo, já nesta segunda-feira, participa a jornalista Andresa Miller, direto da redação do Poder.com. Já pode dar o seu bom dia. Tudo bem, Andresa? Tudo bem, bom dia. Bom dia para você que está nos ouvindo e nos vendo, logicamente. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre as notícias que estão ocorrendo sobre a política amazonense, internacional e do Brasil. Muito bem. Todos os bastidores dos camarotes ali de Parintins. Aliás, Parintins reuniu um grande número de políticos, né? Ali tiveram conversas ao pé do ouvido e outras também que devem ser concluídas nesta semana. Uma semana que promete justamente para alinhar candidaturas, ou melhor, pré-candidaturas. Pablo Medeiros, tudo bem, Pablo? Bom dia. Bom dia, Jackson. Bom dia, Andresa. Bom dia, telespectador. Aqui no Amazonas, né? Já foi o carnaval, boi terminou, agora que começa, né? Isso, Agora sim, vai começar tudo. Todas as movimentações aí políticas vão ocorrer, né? Então, já estamos aí prontos para comentar e dar nossa opinião sobre os principais assuntos políticos locais, nacionais e internacionais. Muito bem, e é claro que a gente começa já com as primeiras notícias do Poder.com, onde você pode acessar agora mesmo o Poder.com e saber do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Poder.com traz todo esse raio-x da política aqui de Manaus, do Brasil e do mundo. O destaque aí, Pablo Medeiros. Vamos lá, hoje a gente começa com uma internacional. Direita conquista vitória histórica nas eleições legislativas na França. Neste domingo 30, ocorreu o primeiro turno das eleições para a Assembleia Nacional, a Casa Baixa do Parlamento francês. E a direita francesa, liderada pelo partido Reagrupamento Nacional, obteve uma vitória significativa. E aqui, ela
conseguiu, né, 33,15% dos votos, enquanto a esquerda, representada pela Nova Frente Popular, obteve 27,99%. E o centrão ali deles, né? O centrão francês. O centrão francês, que é o do presidente Macron, alcançou 20,4%. Abaixo. E tá muito isso abaixo. deu uma diminuída bastante, né? E o crescimento da direita na França que aconteceu. Isso não acontece desde o final da Segunda Guerra Mundial. Foi a última vez que a gente direita... está falando de 1945. Isso aí. Né? Por aí. 1945. Então o mundo passa por um processo hoje de mudança no sentido ideológico. Isso está acontecendo na França, que é o berço, inclusive, né, da resistência, da queda da Bastilha, etc. E agora a gente vê isso também acontecer em outros países da Europa. E os Estados Unidos parece que tende também a ter um retorno de Trump à presidência, depois do fatídico debate de Biden, que demonstrou aí um certo desconcerto, eu diria, com referência à sua saúde e até mesmo à condição de governar. 72% de alguns entrevistados de uma pesquisa que foi divulgada não aprovam Biden para um segundo mandato. Isso tem sido divulgado de uma forma intensa nos Estados Unidos. Agora, falando da França, a esquerda está perdendo terreno, campo. Isso tem se revelado em muitos campos aqui no mundo, né? No mundo. Vamos colocar no mundo. Andresa Mila. Olha, pelo que eu vi, só foi eleito dois deputados do grupo do Macron. Dois. Meu Deus. Então, a gente tem que aguardar o segundo turno, né? Que vai ser agora domingo, dia 7, né? E ver essas projeções, né? Que indicam que o RN tem potencial para ser o maior grupo político lá da França. Com a Le Pen, né? Isso. Formando um governo, né? Isso. Provavelmente, creio que não precisa ser de coalizão ainda. Mas a gente vê o avanço da direita, principalmente na Europa ali, e com respingos, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Exato. A gente vai ver agora nessa questão no Brasil em relação às eleições municipais, né? Mas nos Estados Unidos, em novembro, vamos ter a eleição presidencial e... Não se sabe se o Biden vai sair pelos democratas ainda. Ainda não foi definido. Depois do debate, houve uma reunião deles, eles se reuniam em Camp David com a família e alguns assessores, né? E segundo consta, eles pediram para ele continuar, né? Na eleição. Mas a gente viu, quem assistiu o debate, ou então pelo menos leu algo sobre isso, viu que realmente ele já vinha apresentando sintomas ali de demência, entendeu? Desorientação, né? Ele tem um problema na fala. E assim, isso demonstra que é um problema mais grave ali de saúde, creio eu. E quem está muito forte, né, para entrar no lugar dele, está uma disputa entre a Kamala Harris, né, que é a vice, e, segundo consta, Michelle Obama. Vamos ver qual vai ser as duas têm grande potencial pelo Partido Democrata dos Estados Unidos, grande apelo no sentido, são mulheres muito inteligentes, bastante comunicativas e que agregam uma espécie de ativismo em vários segmentos nos Estados Unidos, né? Donald Trump, a gente já conhece o perfil do Donald Trump, né? E o que chama atenção na direita, ultra ou direita, não sei como é que pode ser classificado, esses líderes, é que uma das principais bandeiras é justamente regularizar a imigração nos países, né? Então, isso tem sido uma bandeira forte e até mesmo ser austero no que se diz respeito aos gastos públicos, o que todo mundo deve concordar. O governo que muito gasta, logo é criticado, logo tem a impopularidade e, obviamente, vai culminar com a troca. Agora, isso não é um perfil só da Europa. Aqui, pelo menos da Argentina, vimos acontecer na América Latina, onde o Milei conseguiu vencer um grupo completamente de esquerda. Então, a direita assumiu, né,
na Argentina, e isso retoma um movimento, encoraja também outros grupos aqui do Brasil, Pablo. Inclusive no Brasil, isso mesmo. E a gente vê em todo mundo, né? A gente vê a crise econômica na Europa, tanto nos Estados Unidos e mesmo aqui no Brasil, né? A Argentina também, há quase 30 anos aí, né? Numa crise econômica e a coisa melhorou, né? Trocaram o governo com novas medidas, né? E a coisa tem melhorado. E aí a gente vê a mesma coisa na Europa, né? Com a crise econômica, na Holanda, você vê já um governo de direita assumindo, na França agora. Vemos também assim essa crise no Reino Unido, né? Em que foram convocadas novas eleições, ainda vai ter novas eleições. E aparentemente no Reino Unido não seria uma vitória dos Tories, né? Que é o grupo conservador, né? Mas estão dizendo que o Nigel Farage vem com um partido que seria considerado um centrão ali. Muito bem. Europa, Estados Unidos, Brasil e agora Amazonas. Como é que está o cenário político passada a temporada dos bois em Parintins? Tem movimentos nessa semana, todos estão aguardando definições de partidos, de pré-candidaturas, umas devem recuar, outras devem se juntar. E há muitas especulações nesse campo, já foi definida alguma coisa? A Andresa está acompanhando tudo, né, Andresa? Direto da redação. Olha, até agora ainda não houve movimentação. Só especulações. Só especulação. Estão focando muito no bombódromo, né? Tanto a maioria dos políticos que estavam lá, né? Teve até uma impressionante foto na hora que o Wilson Lima foi divulgar, né, o novo bombódromo. A gente tem até o vídeo aí, né, Nego Bom, do bombódromo. Uma tem foto do mostra a foto. Do Wilson Lima. Cadê? Marcelo Freixo, Wilson Lima, Débora Menezes, do PL. a Brena Dianá. Brena, pré-candidata. O prefeito Bigacia. Estava bem eclético, né? Tudo, e ele falou muito bem do governo do Lula. Do Lula? Do Estado? Não, ao lado dos conservadores, da direita. Muito bem. Então foi muito saia justa. Um clima muito estranho, sendo que a Brena Dianá é a candidata do Wilson Lima. E o Bigacia, ele já quer, né, dar uma... E essa é aquela briga, né, em Parintins, com que é a maior, né, colégio eleitoral do interior do Amazonas, né? Então você vê essa importância dessa disputa municipal em Parintins. Né? O Wilson Lima quer eleger Brena Dianá. E é uma disputa que transcende, né? Isso. Você vê que transcende para todo o estado e a gente viu ali personalidades federais participando, porque tinha que participar. Anúncio de uma ampliação do bombódromo. Claro que o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, vai estar lá também, assim como outros ministros que estiveram em Parintins. Agora, saindo de Parintins e vindo para o principal colégio eleitoral, que é Manaus, deu uma pausa, né? A pré-campanha, pelo menos a gente não viu reuniões, nenhuma movimentação em torno da pré-campanha aqui em Manaus. É isso mesmo, é como eu falei, né? O boi, né? Agora que terminou o boi aqui no Amazonas, né? A gente vai ver e vão começar a aparecer essas movimentações, né? E assim, para aqueles candidatos que fazem parte, né, de TV ou rádio, foi até ontem, trabalharam até ontem, agora já estão... Isso, até o dia 30. Foi até ontem, né? E a gente vai ver como é que vai ficar, né? Aqui, por exemplo, ficamos desfalcados em duas comentaristas. Temos dois desfalques porque aqui. Partiram para a sua jornada, né, como pré-candidatas. E assim como as pessoas que... Mas como é que ficou a questão das redes sociais? Pode? Olha, a lei não alcança? Não, ele não pode pedir voto. Ele não pode pedir voto. E nem dizer que já é candidato. No caso da TV e do rádio, é porque é concessão pública, né? Entendi. Aí ele realmente tem que sair. Agora, nas redes sociais, até o momento, se eu não me engano, a propaganda política começa dia 6 de agosto. 6 de agosto. Até lá, ele não pode pedir explicitamente voto. Então. E tem todas as regras, né, também, de propaganda que ele tem que seguir. Mas, no momento, eles podem aparecer na rede social sem pedir voto. Como eles estão fazendo nesse momento, né?
A lei é 9.504/1997. 9.504 é a lei. 1997 ela foi promulgada e está em vigor, mas não cita, porque em 1997 não tinha Não tinha rede social. Uma rede social, não tinha Zap, não tinha antigamente era Instagram. showmício, né? É showmício, mas voltou, que atraía. Pode fazer, Pode. mas existem algumas regras. Regras, Isso. tem as regras. Bem, mas mesmo assim, acredito que as redes sociais fazem o mesmo papel que os veículos de comunicação, né? Talvez o impulsionamento deve ter alguma restrição. Tem, né? Tem. Muito Até um bem. certo período pode fazer, depois que começa a campanha, realmente não pode. Muito bem. Saindo de Manaus, eu queria colocar aqui para vocês que na região metropolitana, os municípios que estão bem próximos a Manaus também tem uma disputa acirrada acontecendo. Grupos políticos estão migrando para essas cidades que prometem ser um grande link de alternativa econômica para o estado do Amazonas. A exemplo de Altazes, que vai começar a exploração do potássio ali em Altazes, Silves, que já tem o gás, Itapiranga, reflexo do gás, e Itacoatiara com o modal portuário, que aumenta a expectativa de que setores desses dois grandes empreendimentos devem se instalar por conta dos 4 portos que ali existem. Então, essa região hoje está justamente em ebulição, com, claro, num médio prazo, longo prazo, se transformar num grande centro de negócios, o polo de potássio, vindo de Altazes, Silves, o gás e também outros setores ali envolvidos. E os grupos políticos estão migrando para essa região. E a gente tem, inclusive, observado isso, que são grupos políticos já conhecidos, outros novos, mas já conhecidos. Por quê? Porque é um projeto já para 2026. É algo que 2024 serve como um cenário para 2026. Pablo. Que é as eleições estaduais, né, para governador. Exatamente. Justamente. Então, todos sabem da importância, né, das eleições municipais em 2024, justamente porque isso vai definir as alianças para 2026, né? Então, o maior exemplo disso que a gente vê em Parintins, Manacapuru, mas em Parintins, que está em voga aí, que você vê uma briga muito grande, inclusive com o povo de Brasília, né? Mostrando sua força, tentando colocar seu peso ali, né? Justamente porque, sabendo da importância de Parintins para a eleição do governo do estado. Andresa, esse movimento aí se resume só à região metropolitana ou também tem outros municípios mais distantes que tem essa disputa? Tem outros municípios, tem um partido que quer dominar basicamente a maioria dos municípios. Né? Partido, que é do governador. O União Brasil. Quanto mais tiver, acredito que mais votos para o próximo candidato, já que o Suleiman não vai poder ser mais candidato, né, a governador, talvez ele vá para o Senado, queira dominar a maioria dos municípios e trazer o candidato, né, o candidato dele. Ele entende, eu creio que ele entende a importância da eleição municipal. Então, ele já veio se preparando um pouco antes, né? Tentando já costurar essas alianças. Né? E agora, vamos ver como é que vai ser, como vai ficar em si, né? Como vai ficar a prefeitura, né? As prefeituras. Até então, a ofensiva é Parintins, né? Isso. Tem sido Parintins. Até o momento, né? Parintins. Até agora, Parintins, pelo que se observa. O governador tem um candidato também no município de Itacoatiara, que é o Cabo Maciel, que é do PL e que sonda ter como vice alguém do PT. Vai imaginar isso no interior. PT e PL no mesmo palanque. Maciel como pré-candidato a prefeito e o vice vindo do PT. Tudo em busca de força política e, obviamente, votos. Este é o Poder e Opinião, que vai para um breve intervalo. E a gente volta em instantes. Neste sábado, Conversa Política traz Adriano Espechit, presidente da Potássio do Brasil. Vamos discutir o inovador projeto Potássio de Altazes,
que promete revolucionar a agricultura brasileira, reduzir a dependência de importações de fertilizantes e trazer desenvolvimento sustentável para o Amazonas. Nós vamos ter uma sustentabilidade, e eu vou começar a falar sobre isso com você, dando este exemplo, de poder dizer e afirmar que o nosso projeto Potássio Altazes vai produzir o potássio mais verde do mundo, ou seja, com a menor pegada de carbono. Conversa Política com Álvaro Corado, neste sábado, às 20h, aqui na RND TV 38.1 e no canal do site O Poder no YouTube. Você não pode perder. Nós somos a RND TV, canal 38.1. Fazemos parte da Rede Norte Digital, de onde fazem parte também a Rádio ZLZN e o imediatoonline.com. Com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento. Tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar conosco. Fale com o nosso departamento comercial 98465-7863. Neste sábado, Conversa Política traz Adriano Espechit, presidente da Potássio do Brasil. Vamos discutir o inovador projeto Potássio de Altazes, que promete revolucionar a agricultura brasileira, reduzir a dependência de importações de fertilizantes e trazer desenvolvimento sustentável para o Amazonas. Nós vamos ter uma sustentabilidade, e eu vou começar a falar sobre isso com você, dando este exemplo, de poder dizer e afirmar que o nosso projeto Potássio Altazes vai produzir o potássio mais verde do mundo, ou seja, com a menor pegada de carbono. Conversa Política com Álvaro Corado, neste sábado, às 20h, aqui na RND TV 38.1 e no canal do site O Poder no YouTube. Você não pode perder. Muito bem, estamos de volta. Poder e Opinião ao vivo aqui na RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Rádio ZLZN da Amazônia para o mundo todo. Todo mundo está conectado. O que está acontecendo na Amazônia? O Nego Bom mostra aí o forrozão da Amazônia. É bom, hein? É bom ou não? Nesse calor, beleza? Para você que nos acompanha, olha só, Poder e Opinião, eu tô aqui com a Andresa Miller, Andy Miller, para os mais próximos, hein? Andy Miller para os mais próximos, Andy? Mais próximo. Mais próximo, hein? O dia que eu for para os Estados Unidos, é Andy Miller. Andy Miller, tá lá para New York. New York, né? Minha cidade natal, New York, viu? Então, vamos lá. Que temos de destaque, Pablo Medeiros, direto do Poder.com, o site de política aqui do Amazonas. Vamos continuar aqui em Manaus, hein? Bora. Vereador rebate prefeitura sobre cremação PET de 15 milhões, gratuita. Ele comenta, piada de mau gosto. O vereador Capitão Carpê se pronunciou nas redes sociais nesta sexta-feira, 28, contra um post no Instagram da Prefeitura de Manaus, que dá publicidade ao novo serviço de cremação de animais na capital, que custará 15,5 milhões durante um ano. E aí, Andresa, o que ele falou aí? Ele falou que tá no post, né, dizendo que o crematório PET é gratuito. É gratuito. Presta atenção na propaganda. Ele advertiu, né, que é um gasto milionário que será financiado pelo bolso da população. Então ele está revoltado com isso. A prefeitura está agindo como assim, se a gente não pagasse imposto, né, todo mundo paga imposto, sai do nosso IPTU, sai de várias coisas, né, que eles fazem, e ele já contestou isso na Câmara Municipal de Manaus. Falou que não queria esse gasto, né? Que esse projeto de lei foi do Kennedy Marques.
E ele acha que é melhor salvar a vida dos animais do que se preocupar com o enterro, já que aqui em Manaus há muito abandono e tem muitos animais nas ruas. Então esse dinheiro, ele falou que era para ser usado em salvar esses animais, castrar, ter um lugar decente para fazer adoção. E basicamente o que ele falou é que ele ainda está contra, ainda vai protestar na Câmara Municipal de Manaus, né? Desnecessário, né? Mas existe 300 mil animais nas ruas. 300 né? mil? 300 mil? Meu Deus do céu. Manaus tem muito. Manaus é muito grande, É né? muito grande. Estimativa. Uma estimativa. Ele falou que podia Provavelmente mais. Não está abandonado, mas só o Pablo Medeiros tem 25 gatos. Né? Eu chego quase isso. Quase isso. Agora, detalhe. Esse crematório, ele passou por licitação? Como é que Passou é? por licitação. Passou. Tinha algumas regras, né? Que tinha que ter 1 ano, né, fazendo esse serviço. O que o Recanto da Paz, né? Que era outra empresa que estava disputando com a RM, né? Sim. Não conseguiu porque ela está começando com esse projeto e é bem mais barato, né? Que é 1.500. Na RM é 2.500. 2.800. 2.500, uma cremação. Uma cremação. 2.500 para de um pet. Cremação né? de um Ele pet. falou que, como a gente ainda não tem um hospital veterinário, né? Era para usar esse dinheiro para dar para abrir 4 hospitais veterinários em Manaus. Era para ter uma situação no sentido de se dar mais, na minha opinião, humilde opinião. Aqui é poder e opinião, né? É isso Vamos mesmo. lá. Potencializar o trabalho do Centro de Zoonoses, sabe? Potencializar, que já existe, é ali na Compensa. Se o local não oferecer mais condições, que se trocasse dali, fizesse um centro, sabe, de referência para tratamento PET, porque é uma questão também de saúde. Saúde pública. É uma questão sanitária. Isso mesmo. Né? Ninguém é contra aqui. Não, é todo contra. Não existe isso. O que existe é o seguinte: pega 15 milhões, faz uma licitação, abre-se um crematório e pronto. Não é assim que deve funcionar. Pelo menos era preciso ter um estudo, ou se tem um estudo de visibilidade, publicidade a esse estudo, para que a gente não possa estar aqui comentando o trâmite que foi feito de uma forma brusca e de um valor que, sem dúvida nenhuma, chama a atenção, 15 milhões, né? Você vê pessoas, vamos lá, não estou comparando, estou dizendo que você vê pessoas tentando um atendimento numa unidade básica, que às vezes está com falta de manutenção e etc., e aí se preocupam com essa situação. Não que eu seja contra, mas é importante a gente frisar isso. Centro de zoonoses já existe uma política PET que é tímida para o tamanho de Manaus, porque se estima esse número de 300 mil, é um número bastante grande para, né, ter uma providência por parte do poder público. Pablo Medeiros. Que é um risco de saúde, né? Um cão, né, pode transmitir várias doenças e assim, a gente sabe que essa questão da cremação PET é a resolução de um problema que ninguém pensava ser importante. Você pensar assim. Você poderia primeiro pensar, não, vou pensar no bem-estar do PET. Aí a gente pode fazer um hospital veterinário. Existe a questão da saúde pública. Temos mais de 300 mil animais soltos pela rua, que é um problema de saúde pública, né? Esse dinheiro poderia ser usado aí na questão do centro de zoonoses. É suficiente? Temos na Compensa e nas outras áreas. Zona Leste, que é muito maior que a Zona Oeste, por exemplo. É suficiente? É. Não sei. Entendeu? E aí você tem vários problemas nessa fila que poderiam ser resolvidos. Ou então amenizados. Né? Amenizados. Mas resolveram escolher a cremação final já. Andresa Miller, como é que você enxerga isso? Você tem pet em casa? Tenho. Que a gente cria sempre um amor pelo pet, né? Sim, cria um amor, cria uma dedicação. É legal ter um pet. Desde criança sempre teve cachorro em casa. Tive pastor alemão, pitbull, todos os tipos de raças. Certo. Então, eu acredito que foi um gasto de dinheiro desnecessário. Uhum. Assim como a gente tem as nossas vacinas, também deveria ter, além da vacina de raiva, porque é caro. Vacina de parvovirose é caro. Sim. Verme-fugo para cachorro é caro.
atendimento, vai fazer hemograma também, uns 300, 400 reais. Ultrassom, nem todo mundo tem condições de pagar, tem todo não. mundo quer ter um PET. Tem não. E esse dinheiro podia ser usado também para ajudar aquelas pessoas que ajudam animais. As associações sérias. Tem muito. Tem muito. Tem uma lá na UFAM que funciona. Eu já tive a oportunidade de entrevistar, não estou lembrado do nome. Mas antes eu quero mandar um abraço aqui para os jornalistas que estão nos assistindo, o Elton Nunes, que está assistindo a gente, e também o Ricardo Carvalho, assessor parlamentar lá da Câmara Municipal de Manaus, acompanhando a gente, sempre solícito, profissionais. Aliás, eu estou muito feliz com essa turma, sempre solícita, o tempo todo ali trazendo informações dos seus assessorados. Eu acho isso muito bacana para a melhor informação. A gente vai cobrir Câmara, vai cobrir Assembleia, vai cobrir o governo, enfim. A gente precisa desse apoio jornalístico e são raros aqueles que têm essa iniciativa de facilitar o teu trabalho. Mas vamos lá. E então, você também acha desnecessário? Acho desnecessário. O próprio protetor de animal, o vereador, não ajuda as pessoas que ajudam outros animais. O Kennedy lá, que tem uma pauta nesse sentido. Sim, deveria ajudar, porque o que eu vejo, eu conheço alguns protetores de animais, é que não é o suficiente o espaço, não tem dinheiro para gastar, às vezes, tiro do próprio bolso, para gastar exames, pede ajuda, até para a gente que é do jornalismo. E eu acredito que ele deveria fazer um projeto nesse âmbito, dar uma estudada. Eu acho que ele pegou esse projeto de outro estado, né, que geralmente eles dão um Ctrl-C, Ctrl-V de outros estados, e lá, mas só que funciona, né? Se for para Santa Catarina, para Rio Grande do Sul, vai funcionar, porque lá não tem tanto abandono quanto em Manaus, ou São Paulo, Rio de Janeiro. Então, faltou dar uma estudada nesse projeto, chamar protetores, chamar outras pessoas especialistas e não chegar, vou fazer um crematório porque a pessoa não tem onde enterrar. Mas eu acredito que se a pessoa tem para pagar um hemograma, tem para pagar cremação, entendeu? Que não é tão caro, não achei tão caro o valor do Recanto da Paz, e acho que o tratamento do animal custa mais do que uma cremação. Pablo Medeiros. Já está aprovado isso? Já vai ser contratado esse serviço, não? Deixa eu ver. Cabe recurso? Creio que ainda caiba recurso. Caiba recurso? Isso. Foi feita a licitação, né? Aí, creio que ainda caiba recurso sobre isso. Muito bem, vamos passando aqui. Você veja a próxima pauta que eu quero ler aqui. Eu acabei de receber a seguinte informação. Breaking news. Não, é registro mesmo. A segunda edição ampliada da obra O Livro da Toada, uma antologia Caprichoso, realizada por Diego Almada Silveira, diretor do Centro de Documentação e Memória do Boi Bumbá Caprichoso, CEDEM Caprichoso, e professor da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, traz inclusões e atualizações sobre os álbuns produzidos pelo Boi Bumbá Caprichoso entre os anos de 2022 e 2024, consolidando-o como grande referência musical no Festival Folclórico de Parintins. O livro reúne uma parte importante da memória do Caprichoso, contendo centenas de canções compostas, cantadas e festejadas também durante os últimos 50 anos. Algumas remetem aos primeiros tempos do festival e outras que ajudaram a reinventar o ritmo do boi e marcaram tanto a trajetória de compositores e intérpretes quanto as novas gerações de torcedores apaixonados pelo bumbá azul e branco. Durante o lançamento do livro, foram realizadas entregas simbólicas a figuras importantes da história, né? Do Caprichoso. Júlio Portilho, mãe de J. Carlos Portilho, um dos maiores compositores da história do boi azul e branco, que recebeu a obra em um momento de grande emoção. Eu acho isso tudo muito bacana e vale registrar no sentido de se manter a história viva da cultura, a história viva daqueles que contribuíram para que hoje pudesse ser concretizado esse grande festival. Pablo. Que começou, né? Você vê assim a história que não pode deixar de ser, não pode ser esquecida essa história, né? Hoje a gente vê o festival com proporções internacionais e tudo começou como uma festa de rua, né? Você vê a proporção que ele tomou agora. Isso não pode ser esquecido. Muito bom, Jacques.
essa questão do livro aí. Qual era o nome? Qual o nome? Vou voltar aqui, que eu estou recebendo um monte de coisa aqui. O rapaz não para, toda hora. É importante. Não para. Muitos janeiros acumulados. Vamos lá. A obra chama-se Antologia Caprichoso, né? O livro da toada, uma antologia caprichoso. Esse é o livro. Bem legal. Vou mandar para você também. Mande aí. Né? Mande aí. Você torce por algum boi? Caprichoso. Faz tempo ou é modista Não, agora? faz muito tempo. Mas qual é a tua relação com o caprichoso? Vai. Na verdade, minha família é caprichoso, toda. Lá de Parintins? Você é de Parintins? Não, metade da minha família é paraense e metade é amazonense. Do Pará da onde? De Juruti? Óbidos. Juruti. Óbidos é lá quase perto de Juruti. Do lado. Do lado. Eu conheço aquela região. Carinhosamente chupa-osso. Carinhosamente. Não estou aqui ofendendo ninguém. É o no carnaval. É o carnaval. No carnaval. Né? Tu tá bem no limite. Tu nasceste em Óbidos? Não, sou de Manaus. Já é de Manaus. A família já tinha vindo Meu pra pai cá. Codajás, mamãe de Óbidos. Já tinha atravessado. É. Ele foi buscar ela lá em Óbidos, foi para Codajás e veio para Manaus. Explica assim. Muito bem, são 11h41. Break agora. Já está pedindo aqui o break. A gente vai para o intervalo. Mas é uma segunda-feira. Segunda-feira é assim. A gente vai... Aí os destaques ainda estão meio tímidos, os destaques, né? Pós-boi, aqui no Amazonas. E a gente volta em instante, poder e opinião. Neste sábado, o Conversa Política traz Adriano Espechit, presidente da Potássio do Brasil. Vamos discutir o inovador projeto Potássio de Altazes, que promete revolucionar a agricultura brasileira, reduzir a dependência de importações de fertilizantes e trazer desenvolvimento sustentável para o Amazonas. Nós vamos ter uma sustentabilidade, eu vou começar a falar sobre isso com você, dando este exemplo, de poder dizer e afirmar que o nosso projeto Potássio Altazes vai produzir o potássio mais verde do mundo, ou seja, com a menor pegada de carbono. Conversa Política com Álvaro Corado, neste sábado, às 20h, aqui na RND TV 38.1 e no canal do site O Poder no YouTube. Você não pode perder. Nós somos a RND TV, canal 38.1. Fazemos parte da Rede Norte Digital, de onde fazem parte também a Rádio ZLZN e o imediatoonline.com. Com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento. Tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar conosco. Fale com o nosso departamento comercial 98465-7863. Neste sábado, o Conversa Política traz Adriano Espechit, presidente da Potássio do Brasil. Vamos discutir o inovador projeto Potássio de Altazes, que promete revolucionar a agricultura brasileira, reduzir a dependência de importações de fertilizantes e trazer desenvolvimento sustentável para o Amazonas. Nós vamos ter uma sustentabilidade, eu vou começar a falar sobre isso com você, dando este exemplo, de poder dizer e afirmar que o nosso projeto Potássio Altazes vai produzir o potássio mais verde do mundo, ou seja, com a menor pegada de carbono. Conversa Política com Álvaro Corado, neste sábado, às 20h, aqui na RND TV 38.1 e no canal do site O Poder no YouTube. Você não pode perder.
Já estamos de volta, Poder e Opinião, ao vivo, RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente e mais. ZLZN Manaus. Quer ouvir música do Amazonas, Amazônica? ZLZN, baixa o aplicativo aí e pronto. Aí, meu irmão, é guitarrada, é carimbó. Depois tem o Amazônia Hits, é isso? Beiradão, né? Eu gosto de Beiradão. Inclusive, quero mandar um abraço aqui aos amigos da Oba, Orquestra Beiradão. Conhece? Muito bom. O Amon estava em Parintins, não? Continua em Manaus aqui a política. Manaus, né? Tava em Manaus? Tava em Não Manaus. Em Hogwarts de Manaus. Não foi? Não foi. Não foi. Nosso repórter não saiu por aí. Não foi. Não levou, né? E o que você destaca aí do Amon Mandel? Olha, ele, né, que é o pré-candidato, né, prefeitura, pela cidadania, realizou uma caminhada na sexta-feira de manhã no bairro São José, numa feira. Ele visitou vários comerciantes, ouviu denúncia de abandono por parte da prefeitura de Manaus, conversou com professores, profissionais de saúde e microempreendedores. Ele foi recebido com entusiasmo pela população e enquanto todo mundo estava no boi, né, ele estava visitando Manaus, pedindo voto, vendo que a população precisa. Não, ele estava conversando, porque pedir voto ainda oficialmente não pode, ele não pode. mas Né? Não pode. Ele foi entender, né, as necessidades do São José, né, porque tem uma feira e ela tá um pouco largada, né, porque eu moro lá perto, então eu conheço um pouco das feiras. Qual era? A Feira do 2, né? Isso, a Feira do 2. Assim que também com a do Armando Mendes, de onde eu moro também, não faz um tempo que ela não recebe uma manutenção. Não faz tempo? Faz tempo. É mesmo, hein? E olha que aquela feira é movimentada, É hein, movimentada. mano? Eu conheço aquela feira lá do Armando. Ficou vários anos, né? A ponte lá, né? Pra ser feita. Sim. Depois que o Prosamin já tá derrubando praticamente tudo. Então a gente tá sem acesso praticamente. Entendi. O Pablo, como é que tá no cenário nacional pra gente... A gente começou aqui internacional e pulou pro quintal da casa. Foi. Né? É como é que tá? É o boi, né? O boi o boi chama tudo também, né? Bolsonaro, né? Tá aqui o Bolsonaro. Tava em Belém, o Bolsonaro, pô. Em Belém. Tem até o vídeo, né, Nego Bom? Tem o vídeo aí, mas eu vou lendo aqui. Tá. O nego levou pra casa. Bolsonaro participa de motociata em Belém e oficializa apoio a pré-candidato do PL a prefeito. Durante o evento, foi oficializada a pré-candidatura do deputado Éder Mauro à Prefeitura de Belém pelo Partido Liberal. E aí, tem o vídeo dele aí, ó. Mostra aí o vídeo. Dá play. Deixa eu te falar, o Éder Mauro é deputado federal pelo PL, delegado lá de Belém, a linha dura, e tá disparado nas pesquisas. Vai ser prefeito de Belém, só se Deus não quiser, tá bom? E ele tem um perfil terrível, né? Eu sei porque eu sou que nem aqui a Andressa, metade da minha família é lá de Coraci, lá de Belém. E me passa todo o raio-x, né? E olha, ele vai ser o prefeito de Belém, com toda a máquina botando para cima e o governador, qual é? O Barbalho, botando para cima e tal. Mas o povo quer o Éder Mauro, porque Belém não suporta mais a onda de violência e ele tem esse perfil. Não, tomara que dê certo, porque violência ninguém suporta mesmo. Alô, Pablo. Então, Jackson, lá
a direita não foi pulverizada como ela foi aqui, né? Todo mundo se uniu na candidatura do Edemauro. Imagina se fosse aqui em Manaus, como teria sido, né? A direita foi pulverizada, eles mesmos brigaram entre si, né? E pulverizaram. E acabaram com as próprias chances, né? Ainda existem, matematicamente, mas é muito difícil. Tem duas pessoas importantes da direita, porém elas não estão entrando em conciliação, né? Então, se partiram, né? Andresa? Por conta de uma vaga, né? De uma vaga candidato a prefeito. O que você coloca é muito pertinente, né? Primeiro porque nas pesquisas apontam que Manaus é uma cidade direitista. De direita. Que tem um percentual tendência à direita. Isso, que tende à direita. Diferentemente do interior, né? O interior aqui do Amazonas, ele tende mais para a esquerda. Exato. E Manaus tende muito para a direita. E foi a primeira estratégia que a esquerda usou. Vamos pulverizaram a direita. Não sei nem se a esquerda conseguiu convencer essa pulverização. Eu acho que houve uma briga interna. Né? Já começa... Começou aí, aproveitaram aí. Você dá aquele empurrãozinho a mais ali, né? Que nem na escola, né? Olha ali. Ei, quem cuspia aqui primeiro na mão, aqui, olha aí, olha. Né? Lembrou o Jackson ali. Né? Não é? Não é, nego bom? É isso mesmo. Nessa época aí, né? Agora, Belém e Manaus tem muita diferença. Tem muita diferença. A comparar essa reunião aí do Edemauro com o Bolsonaro e a do capitão Alberto Neto com o Bolsonaro aqui em Manaus. Você viu aí a quantidade de pessoas? Foi esvaziado, né? Você viu o que deu aí? Não? Sim, eu vi. E aqui foi um pouco esvaziado, você pode ver lá no e lançamento agora? da pré-candidatura. É a luta, né? Pior que nem os candidatos que estavam ao lado do Bolsonaro no tempo que teve as eleições estaduais não foram para essa motociata, não vi nenhum praticamente. Não estavam lá? Nenhum. É mesmo? Depois que, né, eu acredito que foi meio que dissolvido, né? Ficaram neutros, né, na verdade. Eles continuam de direita, porém neutro. Eles resolveram esperar para ver, né? Olha, faltam 7 minutos para o meio-dia. Eu queria que você destacasse o assunto que deve movimentar essa semana em Manaus. Político. Andresa. Política. Acredito que sejam os pré-candidatos. Pré-candidato. Definição de pré-candidato. Definição, acho, do partido, quem vai, quem não vai. Essa semana é decisiva. Eu acredito que sim. Olha, porque tem só julho e mais 5 dias de agosto, né? Isso mesmo. Para as convenções dia partidárias. 5 de agosto. As convenções iniciam dia 20 de julho e vão até o dia 5 de agosto. Isso mesmo. 6 começa a campanha eleitoral. Então, já está correndo a toda velocidade. A toda velocidade. E é muita reunião. Muito... Dá para ver que o pessoal está muito, vamos dizer assim, cuidadoso com o que fala. Cautela. Isso, tão bem cautelosos, né? Então, fica até difícil julgar um pouco, né? Ou então dar uma certa opinião, porque está todo mundo cauteloso, né? Tudo muito nos bastidores. Há um burburinho ali, outro aqui, mas assim, nada de certeza, definitivo. Nada definitivo, né? Não dá nem pra... A gente não consegue nem mensurar o movimento, tanto do executivo agora, que é pré-bastidor, quanto dos vereadores, porque vereadores tem mais de quantos candidatos? Mais de 700 candidatos? Vamos fazer esse levantamento? Tem mais de 700. E por aí, né? Por aí. Houve uma diminuição no número de pré-candidatos por cada partido. Mas ainda tem um número significativo, porque são 41 vagas. 41 vagas. E aí? E assim, é importante, né, para o próximo prefeito costurar essa aliança, né? Consegue? Tem vários aí que despontam, que não são do mesmo partido do prefeito, mas em política tem a cooptação, tem... as conversas, tem os acordos, tem uma série de outras coisas que todo cenário muda a quase que todo momento. Isso aí não tenha dúvida. Isso aí a gente já consegue vislumbrar se a gente voltar ao passado, à história e fazer um levantamento e colocar hoje na mesa, você vai compreender que tudo muda. E assim, dia 6 a gente vai ver, a gente vai ter a certeza das dia alianças. 6 começa a campanha. Isso. E até o dia 5 de agosto temos as convenções partidárias. Eu já vi convenção partidária no último dia. Até meia-noite, né? Até 11h59, né? Definido vai, isso. não define.
Isso, já vi, até já vi. 11h59, É o que a gente espera, né? É o que a gente espera. Olha só, já podemos ir então, nego bom. Tá tudo bem? Vamos lá. Andresa, seu bom dia, seu destaque e uma boa semana para você. Obrigada, uma boa semana para todo mundo também, né? É só acompanhar todas as notícias no poder.com. Lá você vai estar atualizado sobre o poder legislativo, judiciário, o executivo e também outras informações internacionais. Muito bem. Pablo Medeiros. Isso aí. Um bom dia ainda, né? Bom dia ainda para todos. E assim, terminou o boi. Essa semana eu creio que vai ser movimentada, mas tudo que tiver de novidade você vai poder conferir aqui no Poder e Opinião e no site poder.com. Tá tudo bem, então. Tudo certo. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia aqui na RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente e na Rádio ZLZN Manaus. Poder.com volta amanhã, 11 da manhã. Acompanhe também nas redes sociais do Imediato. E ainda a programação segue na ZLZN e o Imediato e o Povo na RND TV. Um abraço a todos. Até a próxima. Neste sábado, o Conversa Política traz Adriano Espechit, presidente da Potássio do Brasil. Vamos discutir o inovador projeto Potássio de Altazes, que promete revolucionar a agricultura brasileira, reduzir a dependência